Desde já, né, meu amado, também que eu quero passar para o nosso amado irmão Rodrigo, obreiro ali da nossa igreja, que vai estar trazendo a palavra de Deus, a poderosa palavra de Deus, que os irmãos que nos escutam possam meditar no que Deus vai falar nessa manhã. Louvado seja Deus. E aqui, no nome de Jesus, eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele me concedeu de estar aqui. Em nome de Jesus, eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Estamos mais uma vez, né, amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, meditando e falando a respeito do Evangelho de Cristo para a nossa vida. Que nesse domingo, que você que está em casa, está na escuta do programa El Shaddai, que você possa parar um pouco para ouvir a palavra de Deus, pois nós damos tanto tempo a tantas coisas que não edificam a nossa vida, que nós possamos meditar e parar um pouco para ouvir o que nos fala Deus através da sua palavra, pois a palavra dele diz que bem-aventurados são os que ouvem a palavra dele. Então que você possa dar um pouco do teu tempo nesta manhã de domingo para ouvir a palavra do Senhor, e assim nós descobrirmos qual é a vontade dele para a nossa vida, pois é através desta palavra que nós venhamos descobrir o que Deus quer para a nossa vida. Nós sabemos que a vontade dele é boa e agradável para nós. Então, desde já, você que tem uma Bíblia em casa, tem um exemplar bíblico, que você possa estar abrindo na carta aos Hebreus, no capítulo 4, e nós possamos estar meditando um pouco nesta manhã sobre a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: temamos, pois, que, porventura deixada a promessa de entrar no repouso, pareça que algum de vós fiquem para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé daqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso tal como disse: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras tivessem acabada desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do dia sétimo, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. Outra vez neste lugar não entrarão no meu repouso, visto que resta alguns entre nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está escrito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçai o vosso coração. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Só até aqui, amados irmãos. Então, amados, esta palavra nos fala a respeito de um repouso, de algo que Deus tem guardado para aqueles que obedecem a sua palavra, para aqueles que recebem o chamado de Deus na sua vida. Nós sabemos, amado, que o escritor aos Hebreus, falando esse texto aqui no capítulo 4, ele faz, aleluia, uma analogia com a história do povo do Israel que havia saído do Egito. Nós sabemos e conhecemos a história de que o povo de Deus, que se encontrava escravizado no Egito, vivia sendo afligido a cada dia debaixo da servidão que Faraó tinha no povo de Deus. Diz a palavra de Deus que o povo era tão afligido que o clamor deles chegaram até Deus, pelo que o Senhor teve misericórdia e lembrou-se da promessa que havia feito a Abraão. E ali o Senhor levantou um homem chamado Moisés para ser o libertador do povo de Deus. E ali ele, através de Moisés, enviou aquele homem de Deus para libertar o povo do Egito e dar a promessa de uma nova terra,
a terra que o Senhor já havia prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó, a terra prometida, o repouso para o povo de Israel, que vivia escravizado no Egito, que vivia sendo afligido a cada dia e desejava ter um repouso, que esperavam pela promessa de Deus, até que o Senhor lembrou-se dele, até que o Senhor olhou para a aflição do povo dele, que vivia sendo afligido no Egito, e enviou Moisés para ser o libertador e conduzir o povo até a terra prometida. Mas nós vemos, amados irmãos, que o povo, quando chegou no deserto, que quando foi saído do Egito, tiveram que passar por um deserto, ali o povo passaram a duvidar sobre a salvação de Deus. Ali o povo, eles passaram a duvidar do Senhor, porque diz a palavra que o povo estava ainda com o coração endurecido, que o povo estava com o coração incrédulo. Por isso, muito daquela geração que havia saído lá do Egito não puderam entrar na terra prometida, porque não creram na promessa de Deus. Porque mesmo diz a palavra de Deus que durante 40 anos o povo viram Deus trabalhar, viram as obras que o Senhor fazia no meio dele, e mesmo assim o coração do povo continuava incrédulo. Louvado seja Deus. Aqui o escritor aos Hebreus, ele nos exorta, amados irmãos, no capítulo 3 e no verso 12, dizendo que: vede, irmão, que nunca haja em qualquer de vós um coração infiel para se apartar do Deus vivo. Então é isso que nós que ouvimos o Evangelho, que através de Jesus também nos foi apresentado a salvação, que Jesus, assim como Deus mandou Moisés para ser o libertador do povo de Israel da escravidão do Egito, hoje nos últimos tempos o Senhor enviou o seu próprio Filho como libertador, como o resgatador da nossa vida, porque nós também estávamos escravizados. Hoje, amado, o Egito, que simboliza o mundo, que nós estávamos lá também escravizados pelo inimigo. Nós vivíamos fazendo o que nós achávamos que era certo. Nós andávamos por caminho que aos nossos olhos parecia direito, que simplesmente a nossa razão julgava estar certo. Mas diz a palavra de Deus que os caminhos que para o homem parecem direito, no final são um caminho de morte. E assim nós devemos crer nesta palavra. O escritor falou aqui no capítulo 4, que ele: temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar num repouso, pareça que algum de vós fiquem para trás. Aqui, amados, ele está nos dando um alerta, dizendo que nós que ouvimos a palavra de Deus, que nós que confessamos ao Senhor, que nós que ouvimos, aleluia, a promessa da boa nova, a promessa da salvação que Jesus veio nos trazer, que nós não venhamos ter também o coração endurecido para não crer nesta palavra, para não receber o sacrifício que um dia Jesus fez por mim e por você lá na cruz do Calvário. Quando Jesus veio e morreu naquela cruz do Calvário, foi para desfazer, amado, a obra do inimigo na nossa vida, foi para desfazer a escravidão que nós vivíamos presos no pecado. Nós vivíamos fazendo o que agradava a nossa carne, nós fazíamos o que agradava aos olhos, a soberba da vida, aleluia, e a concupiscência da carne. Nós éramos guiados por esses desejos, mas que nós vemos que a palavra de Deus fala que o salário de nós estar seguimos a carne, o desejo, é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas Jesus veio para nos mostrar uma verdade muito mais sublime do que isso. Veio para nos trazer uma libertação. Porque no mundo nós não iremos ter salvação. Se nós vivemos hoje aqui como queremos, aqui fazendo o que agrada a carne, agrada os desejos dos nossos olhos, nós vamos estar cada vez mais se afastando de Deus. Por que, amados? Porque a Bíblia diz que tudo que há no mundo não é do Pai, não agrada a Deus. Mas aquele que faz a vontade de Deus, esse sim agrada ao Senhor. Esse se chega para perto dele, porque ele é santo. E a cada dia que passa, o mundo cada vez mais se torna pior. Cada vez mais que há coisas que aparecem neste mundo, cada vez mais tem afastado as pessoas do amor de Deus. Cada vez mais as pessoas têm se endurecido contra a palavra de Deus. Mas que você nesta manhã possa meditar, que você possa ouvir a palavra do Senhor e com fé, pois aqueles que ouviram a promessa
da terra prometida, diz a palavra de Deus, que não estava misturado com a fé. Por isso tiveram seus corações endurecidos e não puderam entrar na terra prometida, que seria o repouso para aqueles que estavam afligidos lá na terra do Egito. Então você, amado, que se encontra ainda também escravizado nesse mundo por algum vício, que você que está ainda escravizado pelo vício da bebedeira, da prostituição, você que está no mundo das drogas, você que não tem força para se libertar, para deixar o vício, eu quero dizer que Jesus, Ele tem esse poder. Ele só precisa que você creia nele, que você creia nesta palavra. Aleluia. Aqueles que pereceram, eles pereceram porque ouviram a palavra, mas não foi misturada com a fé, mas não tiveram fé de que Deus iria levar eles para a terra prometida. Assim, da mesma forma, você tem que crer na palavra de Deus. Você tem que crer que Jesus tem algo para ti. Ele disse para os discípulos que iria para o Pai e iria preparar lugar para aqueles que eram seus, para os seus discípulos, para aqueles que confessaram o seu nome, para aqueles que aceitaram o chamado de Deus. Há um descanso, diz a palavra de Deus em Lucas, no capítulo 14, no versículo 22, que ainda há lugar. Louvado seja Deus. Então eu quero dizer para ti que não importa a vida que tu tem levado, não importa o que tu estás fazendo, se tu se arrependeres da tua vida, se tu reconhecer que tu precisa de Deus na tua vida, não há nada que o Senhor não possa fazer por ti, porque tudo Ele já fez. O Senhor, Ele pode te tirar da mais precária situação. Ele pode te tirar do lago de lama e te colocar no lugar firme. Louvado seja Deus, porque para Ele nada é impossível. Ele já veio e já comprou a tua vida das mãos do inimigo. Louvado seja Deus. Tu hoje escolhe a quem servir. Se tu queres servir o Senhor, Ele está de mão aberta para ti, porque Ele já pagou o preço por ti. Louvado seja Deus. Então que você não venha ficar para trás. Você que ouviu este evangelho, você que ouviu esta palavra, a Bíblia diz, assim como eles lá no tempo passado, o povo de Israel ouviu a pregação das boas novas para ele, que seria a promessa da terra prometida, de que eles estariam sendo libertos da escravidão do Egito para ser conduzido à terra prometida que Deus havia prometido. Eles, contanto, eles endureceram seu coração para Deus, mesmo vendo as obras do Senhor, que o Senhor nunca abandonou eles naquele deserto, eles endureceram o coração. Então você que também hoje é pregado este evangelho em todos os cantos, é pregado de várias formas, por vários meios de comunicação, você tem acesso à pregação da palavra de Deus. Que você que está ouvindo este programa, você que está ouvindo esta palavra, diz a palavra de Deus aqui no versículo 7, que hoje, se tu ouvides a sua voz, não endureçai o vosso coração. Então que você possa permitir, ouvinte da palavra do Senhor, que esta palavra ela possa entrar no teu coração. A Bíblia diz que Jesus está à porta e bate. E se você ouvir a voz dele e abrir a porta do teu coração, ele vai entrar. Ele vai entrar e vai fazer uma mudança na tua vida. Porque a partir do momento que o homem permite Deus entrar na vida dele, ele tem uma mudança na sua vida. O Senhor, ele regenera esta pessoa e ela passa a ser uma nova criatura. Ela passa a enxergar a verdade, aí ela passa a mudar os conceitos, as ideias, a visão que ela tinha, uma visão distorcida, que o inimigo havia cegado ela, pois a palavra de Deus diz que é isso que o inimigo faz, é cegar o entendimento dos incrédulos, das pessoas, para que a luz do evangelho não venha resplandecer na vida deles. E assim eles continuam cegos e não conseguem entender a pregação do evangelho, porque para o homem natural parece loucura. Mas a partir do momento que tu abre a porta do teu coração, que tu crê na palavra do Senhor, que tu deixa Deus entrar na tua vida, tu vai ser liberto dessa cegueira espiritual. Porque a luz de Deus, ela brilha sobre a tua vida, ela raia sobre a tua vida e tu passará a enxergar a verdade. Pois diz a palavra de Deus que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Se tu permitir, Deus pode entrar na tua vida hoje mesmo.
Se tu abrir a porta do teu coração, o Senhor pode entrar e ceará contigo e tu com Ele. Tu vai ter uma comunhão íntima com o Senhor. Mas é necessário, amados irmãos, tu crer nesta palavra. É necessário tu crer de todo o coração, entregar a tua vida e deixar o Senhor trabalhar na tua vida. Assim tu vai ser uma nova criatura. Tu verás que quando Deus entrar na tua vida, tu vai ver que tu vai ter um refrigério na tua alma. Tu vai ter a certeza de que mesmo que tu possa passar tribulações aqui nessa terra, porque nós estamos subordinados a isso. Nós vamos passar tribulação, sim. Louvado seja Deus. O povo de Israel foram tirados do Egito para ir para a terra prometida. Mas nós vemos que na caminhada, eles tiveram que enfrentar o Mar Vermelho. Eles tiveram que passar pelo deserto. Louvado seja Deus. Jesus falou a mesma coisa para os seus discípulos. O Senhor havia feito um chamado para ele. Tirou eles lá do mundo. Eles creram em Jesus, seguiram ao Senhor. Deixaram tudo o que faziam para seguir ao Senhor. Mas o Senhor, antes de partir, ele falou a seguinte frase para os seus discípulos. Louvado seja Deus. Que no mundo eles iriam ter aflições, mas que eles deveriam ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Louvado seja Deus. Em outro canto, a palavra de Deus diz, amados, que nós em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Então as tribulações que nós passamos aqui, louvado seja Deus, nós temos que se alegrar, porque nós estamos mais perto, louvado seja Deus, da terra prometida. O Senhor havia me dado uma palavra, aleluia, nessa semana, que quando nós estamos passando pelo deserto, significa duas coisas. Primeiro, que nós já saímos do Egito, que nós já saímos da escravidão. E a segunda é que mais perto nós estamos da terra prometida. É necessário você passar pelo deserto, sim. Mas uma coisa é certa, que o Deus que nunca abandonou o povo de Israel naquele deserto, que durante o dia colocava a coluna de nuvem para que o povo não fosse, aleluia, perecido pelo calor do deserto, e à noite o Senhor colocava a nuvem de fogo para aquecer o povo contra o frio da noite. O Senhor, durante 40 anos, diz a palavra do Senhor, o povo viram as obras de Deus naquele deserto. Da mesma forma é você que escuta o chamado de Deus, que aceita o chamado de Jesus na tua vida. Ele falou que estaria com os discípulos até a consumação dos séculos. Louvado seja Deus. O Senhor te chama, mas Ele te capacita. O Senhor te chama, mas Ele te fortalece. Ele está contigo. Louvado seja Deus. Só basta, amado irmão, tu não endurecer teu coração, tu não se apartar do Senhor de forma nenhuma. Louvado seja Deus. Que você não venha ficar para trás, mas que você venha fazer parte do povo que está caminhando para a terra prometida, que está caminhando para o repouso prometido que o Senhor tem para o seu povo. Como diz a palavra de Deus, que ainda há um repouso para o povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você que se encontra aflito nesse mundo, que se encontra, louvado seja Deus, já sem forças, que você possa clamar ao Senhor. Que você possa fazer como o povo de Israel. Toda vida que havia uma necessidade, que havia algo que eles estavam precisando, eles clamavam a Deus e o Senhor nunca deixou de ouvir. Diz a palavra de Deus que jamais são abandonados aqueles que confiam no nome do Senhor. Louvado seja Deus. Então o que é que nós precisamos ter, amado, na nossa vida? Simplesmente fé, amados irmãos. Simplesmente fé na palavra de Deus. Pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Louvado seja Deus. Então só requer da nossa parte agora fé. O mais difícil o Senhor já fez. Ele já quebrou o pecado, o jugo do pecado que tinha na nossa vida. Ele já desfez. Ele já pagou a dívida que nos mantinha preso ao pecado. O Senhor já pagou essa dívida. Louvado seja o nome do Senhor. Basta simplesmente agora tu crer no nome dele. Basta simplesmente tu não deixar que o teu coração venha ser endurecido. Louvado seja Deus. Nunca tire o teu olhar do Senhor. Que o teu foco sempre seja Jesus, o autor e consumador da nossa fé, para que tu possa ser um como Caleb e Josué, que mesmo, aleluia, vendo toda a incredulidade do povo ao seu redor,
mesmo vendo, aleluia, muitos deixando para trás, querendo trocar Deus por falsos deuses, aleluia, eles permaneceram firmes até o fim. E diz a palavra de Deus que daquela multidão que saiu lá do Egito, somente Caleb e Josué foram os únicos que entraram na terra prometida. Louvado seja Deus. Aqueles dois, sabe por quê, amados? Porque eles nunca permitiram, aleluia, que os problemas, que as aflições, que a incredulidade de um ou de outro, louvado seja Deus, que ideologia de um ou de outro viesse corromper a sua fé. Louvado seja Deus. Então que você nunca tire o teu olhar do Senhor e nunca deixe teu coração se endurecer contra a palavra do Senhor. Mesmo que um venha com uma ideologia, com falsas teologias, com falsas doutrinas, que outros venham abrir, aleluia, outros caminhos, louvado seja Deus. Que tu esteja firme na palavra de Deus, que tu não se saia da tua posição de servo, que tu não olhe nem para a direita nem para a esquerda, que tu não olhe para trás e nem fique parado no caminho, mas que tu sempre esteja caminhando com teu olhar firme em Jesus de Nazaré, que foi o nosso Salvador e sempre será. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e não há outra verdade, não há outro caminho, e em ninguém há mais a vida eterna. Louvado seja Deus. Não há vida em nenhum outro, a não ser em Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele veio, amado, para levar o seu povo para onde ele estiver, nós estejamos também. Louvado seja Deus. O Senhor, amado, ele deseja, aleluia, diz a palavra, que todos venham ao conhecimento da verdade, porque não é da vontade de Deus que ninguém se perca. Não é, a Bíblia diz que o prazer do Senhor não está na morte do ímpio, nem mesmo o ímpio o Senhor tem prazer quando ele morre. Louvado seja Deus. Antes, o desejo do Senhor é que todos venham se arrepender, se converter dos seus caminhos, louvado seja Deus, e procurar o Senhor. Então você que está ouvindo esta palavra, que você possa buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar Ele enquanto Ele está perto, louvado seja Deus. Chegará tempos, amado, em que muitos irão procurar o Senhor, mas será tarde. A palavra de Deus diz que tudo pode passar, mas a palavra dele não vai passar, há de se cumprir. E nós vemos, amado, que esta palavra tem se cumprido a cada dia, louvado seja Deus. Diz a palavra que quando o Senhor voltar dos céus e vir com seus anjos nas nuvens, muitos irão se lamentar por causa do Filho de Deus, porque não creram nesta palavra, porque endureceram seu coração, porque não deixaram Deus entrar na sua vida, aleluia. E a Bíblia diz que quando o Senhor vir, Ele vai fazer separação do povo que creu na sua palavra, do povo que guardou a sua palavra, que confessaram a Ele, louvado seja Deus, e daqueles que endureceram o seu coração e se apartaram de Deus, louvado seja o nome do Senhor. É uma realidade, amados irmãos. Louvado seja Deus. O Senhor ainda, pela sua misericórdia, Ele ainda não voltou, porque Ele sabe que tem muitos ainda que precisam ouvir a palavra, porque tem muitos ainda que ainda vão se converter. Louvado seja Deus. Deus, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Às vezes muitos se desviam, se enfraquecem, aleluia, porque acham que Jesus não vai voltar, porque isso, louvado seja Deus, não é uma coisa que eles querem mais esperar. Mas como Jesus falou, louvado seja Deus, que nós devemos nunca ter um coração endurecido contra a palavra de Deus. Então que você possa estar firme, louvado seja Deus, com esta palavra. Não permita que nada venha abalar a tua fé. Deus está contigo até a consumação do século. Há um repouso para ti. Não perca mais tempo. Venha aos braços de Jesus, que te espera com grande amor. Louvado seja Deus. Então fique com esta palavra e tenha certeza que há um repouso para a tua vida. Você que está cansado e oprimido nesta vida, Jesus, Ele quebra este jugo. Louvado seja Deus. Ele te chama: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. O Senhor te alivia, o Senhor te conduz a um repouso que Ele foi preparar. Aleluia. Então fique com esta palavra e que Deus possa abençoar você, a sua casa e toda a sua família grandemente, em nome de Jesus. E desde já, esta palavra que eu quero deixar para você, e desde já agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus. Amém. Grande e achada, santo de Israel.
Glória a Deus, aleluia. Palavra abençoada, né, meus amados? Que os irmãos possam meditar nessa palavra a cada dia, que Deus ele vai te abençoar, em nome de Jesus. Desde já, quero estar aqui encerrando mais um trabalho aqui do Senhor. Nessa noite, que nessa manhã os irmãos venham orar juntamente comigo, agradecer a Deus. Louvado seja Deus. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado, meu Deus, pela essa palavra, Senhor, a qual foi lida nessa noite, meu Pai querido. Que essa palavra, Senhor, ela venha, aleluia, em nome de Jesus, causar transformação, eu creio, em nome de Jesus. Oh Deus, salva almas, meu Pai, traz as almas, Senhor, que estão afastadas dos teus caminhos. Não deixa, Senhor, o inimigo ter poder sobre essas vidas, meu Pai, porque só quem pode ter poder sobre as nossas vidas é o Senhor Jesus, da nossa salvação. Louvado seja Deus. Oh Senhor, abençoa, Senhor, a nossa ida para os nossos lares, meu Pai, nos protege, nos livra de todo o mal, Senhor. Oh Senhor, abençoa o nosso culto hoje, meu Pai querido. Oh Senhor, abençoa as nossas vidas, meu Pai, é o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.